Um grito aí! Por isso eu grito na presença do Rei. Por isso, Corro. mãozinha pra cima! Aleluia! 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 Oi. Amém. Amém. Glória a Deus. Quem está feliz? Eu também estou muito feliz. E agora é um momento muito importante. Aqueles que são da casa já sabem. Nada de andar, nada de beber água, nada de ir no banheiro. A gente teve tempo para isso. Agora é hora de receber daquilo que é mais importante. Amém. Agora eu queria chamar a Sara Vitória. Vem para cá. Noah, vem para cá. Obrigada. Estende suas mãos para cá. Pai, no nome de Jesus, eu quero abençoar a vida da tua filha com toda sorte e bênção, porque eu sei que ela está nas tuas mãos. Use ela como instrumento dessa noite, que tudo aquilo que viria para roubar da tua palavra seja lançado por terra, mas que o nosso coração seja preparado como um terreno fértil para receber a 100 por 1 daquilo que o Senhor confiou a ela e que ela transmitirá para nós. Pai, eu abençoo a tua filha com toda sorte e bênção. Amém. Deixa eu falar uma coisa para vocês, Jesus não fica devendo nada para ninguém. Eu tentei trazê-la na conferência esse ano e não deu. Mas Jesus sabia que ela estaria aqui. Então, ela não vai estar na conferência, mas ela está aqui nos 10 anos de MAP. Amém? Que Jesus te abençoe, princesa. Que você seja um canal de bênção essa manhã para nós. Deixa Deus te usar. Glória a Deus. Um bom dia a todos. A paz do Senhor Jesus. Amém? Você está alegre com Jesus nessa manhã? Bom é estarmos na casa do Senhor para fazer menção do seu nome e aprender no seu templo. Você que pode, abra sua Bíblia comigo, por favor. Evangelho escrito por Lucas, capítulo de número 1, verso de número 5. Evangelho escrito por Lucas, capítulo de número 1, verso de número 5. Enquanto você abre a sua Bíblia, eu quero louvar ao Senhor por esta oportunidade de poder conhecer o Ministério de Adoração Profética. É muito bom estarmos num lugar que vemos que a presença do Senhor Jesus é real. A Deus seja dada toda a honra e toda a glória pela vida dessa igreja, por essas portas que têm se aberto para consolidar famílias e resgatar vidas para a honra e a glória do nome do Senhor. Agradecer ao Bispo Emerson, à Bispa Regina. Obrigada pelo carinho, pelo convite. E eu falo sempre isso, né, irmão? Pregar depois do Jefferson é muito difícil. Então eu só vim compartilhar algo que o céu colocou no meu coração. Jefferson não está aqui nesta manhã porque está ministrando na igreja dos pastores amigos nossos, lá no Jardim Ingá. Então eu quero trazer um abraço dele a toda a igreja. Ele ama vocês em Cristo Jesus, então quem o Jefferson ama, eu amo também. A todos os pastores dessa casa, os obreiros, muito obrigada pelo carinho pelo qual a gente recebeu, Lawrence. Eu não consigo pronunciar de outro jeito, não. Vou chamar ele assim mesmo. Agora tem um quarto jeito, que a pastora falou que tem 3. O francês, o português e o brasiliense. Amém? Queridos, eu quero compartilhar uma palavra que o céu ministrou. E eu acredito e creio que esta manhã sairemos daqui plenamente abençoados. Diga comigo, a ferramenta do milagre é o posicionamento. Glória a Deus. Ao nosso querido amigo tecladista, que Deus abençoe. É você que vai me acompanhar, varão? Aleluia. Então que Deus te abençoe. No final, o Bispo Emerson vai pagar teu almoço. Dá glória a Deus pelo músico, irmão. Aleluia. Alguém está recebendo tua bênção, hein, varão? Fica ligado. Fica ligado. Evangelho escrito por Lucas, capítulo de número 1, verso de número 5, diz assim: Existiu nos tempos de Herodes, rei da Judéia, um sacerdote chamado Zacarias, da ordem de Abias, a sua mulher era das filhas de Arão e o nome dela era Isabel.
E ambos eram justos perante Deus, vivendo irrepreensíveis em todos os mandamentos e preceitos do Senhor. E não tinham filhos, porque Isabel era estéril e ambos eram avançados em idade. E aconteceu que, exercendo ele diante de Deus na ordem da sua turma, segundo o costume sacerdotal, coube-lhe em sorte entrar no templo do Senhor para oferecer o incenso. Verso de número 11. Então o anjo do Senhor apareceu-lhe, pôs-se em pé à direita do altar de incenso. E Zacarias, vendo, turbou-se e caiu sobre ele um grande temor. Mas o anjo do Senhor lhe disse: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida. E Isabel, tua mulher, dará à luz um filho, e lhe porás o nome de João. E terás prazer e alegria, e muitos se alegrarão dele. Verso de número 35, para nós finalizarmos a nossa leitura. Verso 36. E eis que também Isabel, tua prima, concebeu um filho em sua velhice. E este é o 6º mês de gravidez para aquela que era chamada estéril. Porque para Deus nada é impossível. Quando Lucas começa a narrar sobre a vida desta família e a escolha que o céu tem por vontade divina e soberana para usar Isabel e Zacarias como o início do projeto de redenção e graça. Este casal, esta família, é escolhida para gerar João Batista. E João Batista vai ser aquele que vai ser levantado como a voz que clama do deserto acerca do arrependimento de pecados, para que assim viesse Jesus e selasse o fim de sua obra, os batizando com o Espírito Santo e com fogo. Este é um período cuja qual o povo está vivendo sobre a sua própria vontade, sobre os seus preceitos. Quando o capítulo 1 começa a ser narrado, o povo de Deus está vivendo do que os teólogos chamam de período interbíblico. Durante 400 anos a voz do Senhor não é manifesta sobre o seu povo. Durante 400 anos não vemos manifestações audíveis, visíveis e palpáveis da manifestação de Deus. Há 400 anos Deus não levanta um profeta como Elias para fazer cair fogo do céu e se opor contra os profetas de Baal e Azera. Há 400 anos Deus não levanta ninguém como Ezequiel para fazer com que o povo ressurgisse da mornidão espiritual. Há 400 anos o povo não vê Deus se manifestar. E há 400 anos eles têm entregue o seu coração, a sua vida, os seus preceitos, as suas próprias vontades. Durante todo este tempo as pessoas estão casando e dando-se em casamento. Durante todo este tempo altares pagãos têm sido levantados e a adoração a outros deuses tem sido praticada. Durante este tempo as pessoas se esqueceram das leis do Senhor e dos princípios da sua palavra. E enquanto as pessoas se fazem amantes de si mesmo, existe uma família que decidiu não se corromper e não se dobrar às suas próprias vontades. Existia um casal que entendeu que não é porque o mundo está indo numa mão que eu vou nesta mesma mão. Isabel e Zacarias não estão seguindo os costumes, os preceitos do mundo. Eles analisaram e entenderam: eu não posso me basear nas escolhas e na vida terrena, porque eu sou alguém que foi criado única e exclusivamente para adorar ao nome do Senhor. Eu preciso que você entenda que enquanto Deus não se manifesta do céu para a terra, existe uma turma de sacerdote, uma família sacerdotal que entendeu: não é porque Deus não se manifesta do céu para a terra que eu não vou me manifestar da terra para o céu. Enquanto aquela turma de sacerdote decide se reunir para entregar uma adoração, o recado que eles estão dando para nós é: não é porque Deus não está falando do céu para a terra que não vai haver manifestação da terra para o céu. Não é porque Deus não está me respondendo que eu não vou adorar. Não é porque Deus não está me respondendo que eu não vou me manifestar. Porque se Deus não derrama do céu para a terra, eu entrego da terra para o céu para provocar o meu milagre. E eu vim aqui nessa manhã para desafiar
soberania e autoridade comece a provocar o céu, que o milagre acontece. O problema é que estamos esperando respostas para adorar. E eu vim aqui te dizer que Deus não é obrigado a te dizer nada. Deus não é obrigado a te responder nada. Deus não é obrigado a se manifestar. Mas você tem o dever de estar na presença do Senhor, independente daquilo que acontece. A turma de sacerdotes entendeu. Existe um modo de viver. E qual modo é esse, Sara? Vai pro altar entregar uma adoração. Existe um modo de viver. Que modo, Sara? Renunciando às vontades da minha própria carne. Existe um modo de viver. Que modo é esse, Sara? Entregando uma adoração no altar do Senhor. Então pare de ficar querendo esperar a resposta de Deus para adorar aquilo que Ele faz. Não. Isabel e Zacarias eram justos diante do Senhor, irrepreensíveis diante de seus mandamentos, e andavam conforme tudo que lhe mandava os preceitos do Senhor, mas não tinham filhos. Você vai me ajudar a pregar. Você vai pegar na mão desse crente que está do seu lado. Ai, Sara, fazer isso é coisa de pregador chato. Não, fazer isso é coisa de pregador assembleiano. Pegue na mão desse crente que está ao seu lado. Diga para ele: andar com Deus não te isenta do dia mau, mas andar com Deus te garante a presença no meio dele. Você vive pedindo a Deus que te livre dos desertos e das aflições. Mas os desertos e as aflições que Deus te permite passar são para forjar o seu caráter, para alcançar a estrutura perfeita, para viver a promessa. Então pare de pedir para Deus te livrar dos processos e aprenda o que Ele quer te ensinar no meio dele. Eles eram justos, eram irrepreensíveis, mas não tinham filhos, porque Isabel era estéril e ambos eram avançados em idade. Olha para mim. Na cultura que eles vivem, não gerar filhos era motivo de vergonha. Na cultura que eles vivem, não gerar filhos é motivo de dor. Na cultura que eles vivem, não gerar filhos simbolizava dizer que muito provavelmente eles viviam num cenário de pecado. Diga comigo: reputação é o que falam a partir do que vem. Caráter é quem Deus sabe que eu sou quando ninguém está me vendo. O problema é que você quer se mover a partir do que dizem ao teu respeito. Olha pra cá. Lucas diz que Jesus está caminhando com seus discípulos e de repente eles veem um cego de nascença. Por causa da reputação, eles olham para Jesus e dizem: Jesus, quem pecou? Esse ou seus pais para que nascesse assim? Só que eu gosto de Jesus porque Ele não olha para nós a partir do que os outros falam. Ele olha para nós a partir de quem Ele sabe que nós somos. Jesus olha para os discípulos e diz: nem esse pecou, nem seus pais pecaram, mas isso aconteceu para que nele fosse manifestada a glória de Deus. Se você tiver uma mão para levantar e um coração para receber, eu declaro e profetizo que toda porta fechada não é consequência, é para a glória de Deus. Que toda esterilidade não é consequência, é para a glória de Deus. Que todo deserto que você está enfrentando não é consequência. Deus permitiu para que em você fosse manifestada a glória. Estão me caluniando, é para a glória de Deus. Meu filho não está na casa do pai, é para a glória de Deus. Os recursos acabaram, é para a glória de Deus. Sentenças ao contrárias foram decretadas, é para a glória de Deus.
Porque nós não somos movidos por aquilo que falam ao nosso respeito. Nós somos movidos a partir daquilo que o céu disse sobre nós. Eles não tinham filhos. As circunstâncias eram desfavoráveis. O cenário era de caos. Mas aquele dia, Zacarias foi escolhido para fazer uma entrega no altar. Se você está esperando as coisas ficarem mais fáceis para fazer a sua entrega no altar, eu vim nessa manhã como boca de Deus para te dizer: não vai melhorar e só vai piorar enquanto você não se posicionar. Porque eu disse para você no início que a ferramenta do milagre é o posicionamento. Poderia ter sido qualquer um. Poderia ter sido um sacerdote que a sociedade julgava mais perfeita. Poderia ter sido alguém que tinha vida como uma vitrine de quem olha e diz: nossa, que família perfeita. Mas é no meio da dor que Deus levanta alguém para fazer com que o mundo entenda que nós não somos movidos pelas circunstâncias, nós somos movidos por aquilo que saiu da boca de Deus. É no meio da tua dor que Deus vai usar você. É no meio do teu caos que Deus vai usar você. É no meio da tua crise que o céu vai permitir com que você precise escolher entre ficar prostrado na decisão de desistência ou se levanta para fazer a tua entrega no altar. Aquele dia não foi coincidência. Aquele dia não foi o acaso. E embora os sacerdotes tivessem o costume de tirar a sorte para ver quem ia oferecer o altar do incenso, naquele dia foi a própria mão do Deus Todo-Poderoso que decidiu marcar um encontro profético com Zacarias. E deixa eu te dizer, existe um encontro profético com o filho que decidiu permanecer, com o Deus que observa tudo para dizer para você: porque doeu e você permaneceu, eu vou te abençoar. Porque você decidiu não olhar para a calúnia, eu vou te abençoar. Porque você decidiu acreditar enquanto todos desacreditavam, eu me apresento como mão forte. Eu me apresento como Deus que julga a causa. Eu me apresento como Deus que troca a sentença. Ebaia semidarácia. Mas você não pode parar. Chega de usar o cenário e a realidade como desculpa para não estar na posição que Deus te chamou para estar. Tá doendo, Zacarias? A roupa de sacerdote está no lugar. Minha mulher é estéril, a roupa de sacerdote está no lugar. Estão falando da minha casa, a roupa de sacerdote está no lugar. Porque enquanto eu sirvo que o rei se apresenta e libera o decreto sobre a minha vida, se Neemias ficasse em casa, o muro de Jerusalém ia estar quebrado. Mas ele decidiu: tá doendo, mas eu vou pro altar. Tô quebrado, mas eu vou pro altar. Tô perecendo, mas eu vou pro altar. Porque é lá que vem meu socorro. Levanta daí, vamos. Levanta daí. Você tem um chamado e, como ficou popularmente conhecido, o propósito é maior do que a tua dor. Deus não te chamou para ficar estacionado nessa estação. Oh meu Deus, eu vou profetizar isso aqui. Deus está trocando a sua estação nesse dia de hoje. E autoriza eu te dizer: acabou. Eu não vim aqui desmerecer a tua dor. Eu estou dizendo para você: não dê a ela o poder que ela não tem. Deus não te chamou para ficar estacionado na dor. Você não é vítima da tua própria história. Doeu, você sofreu, foram embora, te traíram, te magoaram, mas você está vivo, Zacarias. Então coloca a tua roupa de sacerdote e vai.
Bata no ombro dele e diga: pode ir. Vai. Tá doendo, Sara? Vai com dor mesmo. Sai. Tô lembrando, vai com a lembrança mesmo. Ninguém credibilizou, pode ir. Porque a Bíblia diz que quando Zacarias entra no altar do incenso para oferecer-lhe diante do Senhor, o anjo aparece. Ó pra cá. Zacarias entra com o instrumento para oferecer o altar do incenso. Aqui, a graça de Deus ainda não havia sido manifestada pelo intermédio do sacrifício de Cristo na cruz. Ou seja, eles não poderiam cessar a glória de Deus de forma comum, como nós podemos agora, porque a presença de Deus os mataria. Então, Zacarias precisava balançar o incenso até que a fumaça o cobrisse por completo e a glória de Deus descesse sobre o altar do incenso. Zacarias está balançando o incenso e o céu está com a resposta reservada para dar. Zacarias está balançando o incenso e o céu só está esperando o último fio de fumaça cobrir a vida dele. Eu preciso que você entenda, e eu li na versão Almeida Revista e Corrigida, porque é nessa versão aqui que está o segredo. A Bíblia diz, e nós lemos, que enquanto, diga comigo, enquanto. Então o culto não tinha acabado de começar, nem estava prestes a terminar, estava no meio do culto. Sabe o que eu mais gosto na Bíblia? É que em Lucas 5, na noite de frustração de Pedro, Deus faz o culto primeiro e alcança Pedro depois. Só que na vez de Zacarias, Deus não espera o culto acabar. É no meio do culto que ele envia a resposta. É no meio do culto que ele traz a provisão. É no meio do culto que ele se manifesta. E eu vim aqui para te dizer, nesses 10 anos de ministério, adoração profética, Deus vai manifestar a sua glória. Continua no culto, Zacarias, porque a resposta está vindo. Continua no culto, Zacarias, porque a resposta está a caminho. Continua no culto, Zacarias, que aqueles que te caluniaram verão a boa mão de Deus ao teu respeito. Continua no culto, Zacarias, porque você vai ver que vale a pena permanecer. O anjo aparece à direita do altar e Zacarias fica com medo. Olha para mim. Você não está pedindo? Não está clamando? Não está buscando? Está com medo de quê? Toma posse da palavra que foi liberada ao teu respeito. Enquanto o casal estava dando aqui o testemunho, a irmã dizia que o pastor entregava, o bispo entregava o envelope, e ela dizia: Deus, vai ter que ser muito dinheiro porque é muito envelope. Requer muita fé para acreditar que as tuas circunstâncias não tem a ver com uma palavra profética. Ei, eu vim aqui te dizer, pode se preparar, porque vai acontecer e não vai ser pouco, vai ser muito. E vai recebendo aquilo que sai do altar para a tua vida. Quando hoje aparece e diz: Zacarias, não tenha medo porque a tua oração foi ouvida. Mas balançar o incenso não era simbolismo de oração. Balançar o incenso era simbolismo de adoração. Você vai repetir comigo: orações antigas ainda funcionam. Não foi fraco, eu não vim do Rio de Janeiro para ouvir você repetir. Não, diga comigo: orações antigas ainda funcionam. Eu vim dizer para você que o que Deus falou há 5 anos atrás ainda está de pé. Nós queremos o tempo todo uma resposta nova, uma profecia nova, que alguém se levante para dizer: eis que te digo não.
Porque naquele momento Zacarias estava adorando, mas foi uma oração que ele plantou no coração do Senhor, que foi a resposta da manifestação para aquele dia. Ou você acha que Deus esqueceu do que falou com você há 5 anos atrás, só porque 5 anos depois não aconteceu? Sossega. Tá com pressa de quê? Aí adianta a promessa chegar e você não está preparado para usufruir dela? Deus não mente, não se arrepende, Ele não volta atrás, Ele não pensa bem e faz de outro jeito, não. Orações antigas ainda funcionam. A tua oração foi ouvida. E Isabel, tua mulher, dará à luz um filho, e terás prazer e alegria. Diga comigo, prazer e alegria. Eu posso liberar isso aqui sobre a sua vida hoje? O que Deus está fazendo você gerar, e eu estou falando no mundo espiritual, para de loucura que eu não estou falando de bebê físico não. Estende a mão para receber. O que Deus vai fazer você gerar vai trazer fim a ciclos de dores e frustração que você vivenciou até aqui. Então, ai Espírito, então pode se preparar, porque através do que Deus está fazendo você gerar, ciclos de frustração estão sendo interrompidos. Você não será a repetição da dor de alguém, porque Deus está fazendo esse ciclo ser quebrado na tua vida. Ontem, meia-noite, eu estava saindo de Recife e Deus liberou isso aqui sobre o meu coração e disse: diga para eles que não começou em você, mas vai terminar em você. Recebe isso em nome de Jesus. Ai, eu revassaio. Deus está quebrando todo vínculo que você tinha com o passado de dor, para te dizer: não começou em você, mas vai terminar em você. E eu vou usar a tua vida para começar uma nova tendência na tua casa, uma nova tendência na tua família. Se até aqui casavam e divorciavam, a partir de você casarão e permanecerão casados. Se até aqui foi escassez, a partir de você vai ser bonança. Se até aí você foi caos, a partir de você vai ser beleza. Porque tudo aquilo que Deus nos permite gerar inaugura em nós um novo tempo. E quem já foi mãe aqui entende exatamente o que eu estou falando. Todas as mães falam uma língua só. Você é uma até engravidar, e você é outra depois de engravidar. Eu queria que você recebesse isso aqui. Ai, meu Deus do céu! Deus está dizendo: eu vou inaugurar uma nova estação a partir daquilo que eu estou fazendo você gerar. Terás prazer e alegria. E que mais, Sara? E muitos se alegrarão dele. Diga para o irmão que está do seu lado: não esquece de mim não. Não esquece que eu orei por você não. Por que, Sara? Porque beber para afrontar a penina é resposta para o inimigo. Mas beber para servir de sacerdote, juiz e profeta é para glorificar o nome de Deus. Deus não está me fazendo gerar algo para jogar na cara de alguém que eu gerei. Deus está me fazendo gerar algo para abençoar alguém. Não esquece de mim não. Porque a multiplicação de alguns azeites são a partir das vasilhas que eu pego emprestado. Eu gostei que o varão ali falou: o que a gente vai receber vai dar para fazer uma igreja. Aleluia! Diga para ele: não esquece de mim não. Terás prazer e alegria, e muitos se alegrarão dele. Deus vai usar a tua casa nesse tempo. Deus vai usar o teu casamento nesse tempo. Deus vai usar a tua empresa nesse tempo. Deus vai usar os teus filhos nesse tempo.
e terás o nome de João. Não é qualquer coisa que Deus vai fazer você gerar, tem nome. O céu ministra no meu coração, Sara, tem empresas preparadas que só tá faltando uma movimentação de fé. E Deus me trouxe, Espírito, e Deus me trouxe aqui para te dizer, eu já te dei o nome, eu já te dei a ideia. Você passa lá todo dia e diz, Deus, quem dera que fosse aqui. E Deus está dizendo, eu já te autorizei, eu já te liberei, eu já te autorizei, pode ir. Tem nome. E terás prazer e alegria, e muitos se alegrarão dele. Por causa da falta de sua fé, Zacarias fica mudo até o tempo do menino nascer. Logo após a visita a Zacarias, o anjo vai fazer uma visita a Maria. Porque, como dizemos no início, Deus está começando o seu projeto de redenção e graça. Então ele coloca no ventre quem vai preparar o caminho, depois coloca no ventre quem vai ser o caminho. Quando o anjo visita Maria, diz, salve agraciada, você gerará do Espírito Santo, dará à luz um filho, e ele será chamado Emanuel. Quando Maria se depara com a declaração e a profecia do anjo, a mente de uma virgem, adolescente, despojada, noiva é: como se dará isso, visto que eu não conheço homem algum? E todas as vezes que Deus quiser manifestar o seu poder sobre a vida de alguém, Ele vai nos usar como lembrete. Já botou um lembrete no iPhone? Bispa Regina, que coisa chata. Aí tu coloca, desliga, daqui a pouco vem. Tu coloca, desliga, daqui a pouco vem. Tu coloca, desliga, daqui a pouco vem. Até você se lembrar. De quê? De que você, do remédio que você tinha que tomar, do filho que tinha que buscar, da hora que tinha que levantar para trabalhar? Porque existem pessoas que passarão pelo mesmo processo de construção de fé que nós. E quando elas passarem, Deus não vai usar um texto de 3 páginas. Deus não vai usar a história da carochinha. Deus não vai usar uma reportagem do Jornal Nacional. O que Deus vai usar, Sara? Um lembrete. Aí você olha e diz, Sara, mas não precisava passar por tudo que eu estava passando. Não precisava eu ser caluniada da forma que eu fui. Não precisava passar pelos processos que eu passei. Pois é, Isabel. Só que o céu te escolheu como lembrete. Porque quando o anjo aparece para Maria, ele não vem com história da carochinha, um rios de 1 minuto e meio, ou uma reportagem no Jornal Nacional. Ele apresenta a vida de alguém que passou pelo mesmo processo e sobreviveu. O anjo olha para Maria e diz, Maria, eu não preciso te convencer de muita coisa não. Mas esse é o 6º mês de gravidez para aquela que era chamada estéril. 6 meses de gravidez não é como 2, 3 ou 4 ou 5. 6 meses de gravidez, no geral, sempre é a etapa da mulher que ela já não tem mais como negar. Que ela já não tem que explicar. Já foi naquela fila de preferencial com aquelas mães que são recém-mãe e até você acreditar que tá grávida demora, você fala assim, não tá dando calote pra passar na frente não, né? Porque até a construção do tempo do milagre, você precisa explicar. Com 1 mês de gravidez precisa explicar. Com 2 precisa explicar. Com 3 precisa explicar. Com 4 precisa explicar. Com 5 precisa explicar. Mas quando chega o 6º mês, você não abre a boca, você não discute, você não tira satisfação, você não posta no Instagram. Quem vê tua vida antes diz, não é ninguém, não vai chegar a lugar nenhum. Mas quando você vira, eles veem a evidência do milagre que Deus depositou sobre a sua
Você vai sair daqui com a evidência do milagre nas suas mãos. Você não precisará se justificar. Você não precisará explicar. Por quê? Porque aonde Deus vai me colocar, vai explicar por si mesmo. Levanta a tua mão que eu quero profetizar isso aqui. Toda nomenclatura que o tempo da espera te deixou está sendo derrubada pela evidência do milagre. Por que você está dizendo isso, Sara? Porque o anjo é categórico em dizer: este é o sexto mês para aquela que era. O verbo ser conjugado no passado. Melhora para mim, Sara, melhora. O que o anjo está dizendo é: as mesmas bocas que chamaram Isabel de estéril são as mesmas bocas que estão dizendo: está gerando, está vivendo o milagre. E nunca mais será chamada como antes. E você fica de pé comigo. Os músicos podem me ajudar em nome de Jesus. Toda nomenclatura que o tempo da espera impregnou em você está sendo substituído pela evidência do milagre em que Deus vai fazer. E dirão de você o que está escrito em Isaías, para que todos vejam, saibam e juntos concordem que foi a mão do Senhor. Deus te trouxe até aqui porque quer te transformar na evidência do milagre na vida de alguém. Eu gostei muito do testemunho que eles deram aqui, porque a irmã falou assim: há 3 anos a gente estava passando por um deserto terrível. E só quem passa por um deserto sabe como é que fica a nossa cabeça, a nossa mente. Até a fisionomia muda, você fica com cara de prova. Quer saber? A pessoa fica com cara de deserto. E enquanto o tempo da espera deixou você com cara de prova, a evidência do milagre vai deixar você com cara de vencedor. Não te chamarão mais de desesperado, não te chamarão mais de louco, não te chamarão mais de perdido, mas o que Deus vai fazer será a evidência do milagre na vida de alguém. Eu imagino que nos primeiros anos do MPA, alguém olhou e disse: vai ficar vazio, vai ter só 3 na cadeira. Mas hoje essa igreja cheia é a evidência que Deus, quando libera uma palavra, garante aquilo que Ele falou. E hoje o bispo Anderson, a bispa Regina, não precisa explicar. Talvez alguém olhe e diz: menino, mas como é que tu fez isso? É porque Lucas 1,37 diz que pro meu dinheiro é impossível, pro meu status é impossível, pro meu network é impossível. Mas eu sirvo um Deus que abre porta onde não tem. Eu sirvo um Deus que faz caminho no meio do deserto. Eu sirvo um Deus que do nada faz tudo. E nessa manhã o céu está nos liberando a carregar a evidência do milagre. Abre seus olhos espirituais para contemplar o que eu vou fazer. Eu me lembro bem, feche seus olhos, do que eu falei. Eu não sou homem pra mentir, eu cumprirei promessas antigas, milagres esperados, sinais e maravilhas. Você recebe isso em formato de profecia? Promessas antigas, milagres esperados, sinais e maravilhas. Levanta as tuas mãos que eu vou profetizar. Deus está mandando eu te dizer que a glória dessa última casa será maior que a da primeira. Filho, não desista de lutar.
que a glória dessa última casa será bem maior, bem maior. Filho, não desista de lutar. Eu sei que tudo está difícil, mas você não pode parar. Eu quero orar por você, porque existem promessas antigas se manifestando como realidade na tua vida. Eu quero orar por você, porque eu creio, acredito e profetizo que a glória desta última casa será maior do que a da primeira. E Deus está dizendo para nós nessa manhã: eu removo toda algema que te impedia de crescer. Eu removo todas as barreiras que te impediam de avançar. E autorizo você a ser a evidência dos meus milagres na vida de alguém. Quero saber se há alguém aqui nessa manhã que precisa confessar a Jesus como seu único e suficiente Salvador. Não há como se tornar a evidência de um milagre com a vida que você vive hoje. O céu convida você a declarar publicamente o Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador. Então, se há alguém aqui nesta manhã que precisa fazer essa declaração de fé, faz o sinal assim com a sua mão, porque eu quero conhecer você. Se existe alguém aqui nesta manhã que precisa refazer a sua aliança com Jesus, faz o sinal assim com a sua mão, porque eu quero conhecer você. Se não há ninguém, eu quero orar. Você que pode, coloque a mão no seu coração. Coloque a mão no seu coração, porque o céu me autoriza a liberar você para viver as evidências dos milagres que o céu reservou sobre a sua vida. Coloque a mão no seu coração, porque eu quero orar. Senhor, na manhã deste dia, o Senhor reservou este culto para trazer à existência aquilo que não existe. Nem o tempo de silêncio nos paralisará a viver o teu extraordinário. Porque assim como Zacarias estava com incenso na mão e Isabel estava com os joelhos no chão, eles escolheram a evidência do milagre. E o Senhor nos autoriza com incenso na mão e joelho no chão a atrair os teus milagres, a atrair os teus prodígios, maravilhas e sinais. Não paralisaremos, não pararemos, não retrocederemos, não estacionaremos, mas estaremos com nosso incenso na mão, com nosso joelho no chão, prontos para guerrear e alterar o nosso destino para um tempo de milagres. Nós estamos aqui para te pedir: manifesta o teu sobrenatural em nós, a partir de nós e através de nós. Eu creio que o tempo da evidência dos milagres não está chegando, já chegou. Não está chegando, já chegou. E declararemos que para o Senhor nada é impossível. Eu abençoo a vida dos teus filhos nessa manhã, declarando que seremos a evidência dos milagres do céu na vida de alguém. Nós chamamos Jesus, te agradecemos por tudo. Amém e graças a Deus. E você que pode, aplauda ao Senhor. Você que pode, aplauda ao Senhor. Diga comigo: incenso na mão. fraco, incenso na mão e joelho no chão, trazem a evidência
Profetiza para quem está do teu lado, você vai viver as evidências dos milagres de Deus na tua vida.